revisão aí no final do curso. Na primeira revisão a gente se dedicou basicamente à cinemática, lançamento oblíquo, falamos um pouquinho de decomposição de vetores. Num segundo momento da revisão a gente chegou a discutir termologia, de macete, de moleza, mudança do físico. E no final da revisão a gente chegou a bater um papo rápido sobre termodinâmica. Eu percebo que um dos vestibulares que o pessoal ainda tem interesse, né, é quem vai fazer o UFSC no final. E o vestibular da UFSC, cara, a gente recebeu, se não me engano, em 2015, né? A galera recebeu em 2015. Se tu vai analisar os últimos anos, não só esse último vestibular, mas os últimos anos, você vai perceber que a prova da UFSC tem características bem especiais, bem pontuais. Uma delas é que ela é filosófica. Ela exige que o aluno pense e não só calcule, né? Eu diria que menos da metade da prova são cálculos. A maior parte da prova, às vezes tem que usar a equação, mas para raciocinar. E na termodinâmica eles têm sido bastante filosóficos nos últimos anos. Então vale a pena a gente, nessa divisão 3, dar uma atenção especial para a termodinâmica. Termodinâmica é a parte da física que estuda como usar o gás para converter energia térmica em energia mecânica, energia térmica em trabalho. E aí nós revisamos a parte inicial. Nós vimos que se eu tenho um gás aprisionado no cilindro, para calcular o trabalho que esse gás realizou, eu pego a pressão e multiplico pela variação do volume. Porém, isso só serve para a pressão constante. Se a pressão for variável, eu tenho que lembrar de calcular a área. Que área, professor? A área do gráfico pressão versus volume. A área do gráfico pressão versus volume é que é o trabalho realizado do gás. Não se esqueçam que na expansão o trabalho é positivo, na contração o trabalho é negativo. E quando a transformação é isocórica, volume constante, o trabalho é nulo. Isso eu vejo todo ano eles cobrando basicamente. Na expansão, o gás realiza um trabalho positivo, entrega energia. Na compressão, o gás realiza um trabalho negativo, ele absorve energia. E se a transformação é isovolumétrica, isocórica, aí o gás não muda de volume e, portanto, não sofre nem realiza trabalho. Realiza trabalho, sofre trabalho, são palavras que podem aparecer, que podem atrapalhar o aluno. Na compressão, o gás sofre trabalho. Na expansão, o gás realiza trabalho. Quando nós compararmos a energia que o gás nos devolveu ao expandir, recebeu calor e expandiu, realizando trabalho. Ao comparar a energia recebida e a energia cedida, nós percebemos que uma grande parte da energia tinha aparentemente desaparecido. Então só explicamos que essa energia ficou presa dentro do gás, variou a energia interna do gás. Originalmente, a primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna do gás é o calor recebido menos a energia cedida na forma de trabalho. Particularmente, eu prefiro menos passar mais, eu prefiro escrever a equação desta maneira. Já vi o vestibular cobrando do aluno que a primeira lei da termodinâmica é, na verdade, a conservação da energia. Conservação da energia. Posteriormente, a gente percebeu que essa energia interna do gás, na verdade, é o somatório das energias cinéticas de todas as suas moléculas. Em uma das turmas eu deduzi essa equação aí, equação de energia interna. Bem chata essa dedução. N, número de mols, T, temperatura. Portanto, quando que o ΔU vai ser positivo, maior que zero? Se a temperatura aumentou. Quando é que o ΔU vai ser negativo, menor que zero? Quando o gás resfriou. E se o ΔU é nulo, é porque a temperatura do gás permaneceu constante. Isso não significa que ao longo de todo o processo, a transformação do gás, de transformação, a temperatura foi constante. Vale a pena uma observação que o vestibular cobra bastante também do aluno. Transformações cíclicas. Transformações cíclicas.
temperatura inicial é igual à temperatura final. Portanto, U inicial é energia interna, é igual ao U final. E, portanto, ΔU é nulo. Eu estou dizendo que do começo ao fim da transformação cíclica, o ΔU foi zero. Não quer dizer que ao longo da transformação o U não tenha variado. Muito cuidado com isso. Se calcular a área de dentro do ciclo, eu vou ter o trabalho do ciclo. No sentido horário, trabalho positivo, motores. No sentido anti-horário, trabalho negativo, refrigeradores. A primeira termodinâmica ela vai ficar diferente dependendo do tipo de transformação que nós estivermos trabalhando, né? Como já foi dito, na transformação isocórica, o trabalho é nulo. E se o trabalho é nulo, some o W da primeira lei, e aí eu concluo que nas transformações isocóricas, todo o calor faz o gás aumentar a sua energia interna. Transformação isotérmica. Nós acabamos de ver que na transformação isotérmica o ΔU é que é zero, e aí a fórmula da primeira lei se transforma em Q igual a W. Fantástico seria, né? Tu imagina tu jogar calor com gás e ele usar toda essa energia para se expandir, não ficar com nem um pouquinho de energia para ele. Só que é impossível, como é que o gás vai se expandir sem ter aquecido? Não faz sentido. E aí a transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela que ocorre sem troca de calor. Cuidado, amigos! Mesmo com o gás não trocando calor, ele pode aumentar ou diminuir a temperatura. Porque o gás pode trocar energia com o ambiente na forma de trabalho. Isso explica por que ao usar desodorante fica geladinho, porque o trabalho realizado pelo gás se transformou na redução da sua energia interna, que se manifesta com a redução de temperatura. Por que, professor, que dizem que usar o desodorante é uma transformação adiabática? Porque ela é rápida, e como ela é rápida, não dá tempo do gás receber calor do ambiente. Fala, meu querido. Diminuir a energia interna e diminuir o volume. Eu posso diminuir a energia interna do gás, fazer o U diminuir e também ao mesmo tempo diminuir o volume. Isso significa que o trabalho será negativo e a variação de energia interna será negativa. Isso pode acontecer desde que o gás perca calor. E ele vai ter que perder calor mais do que a energia que ele recebeu na forma de trabalho. Ele vai ter que perder calor mais do que a energia que ele perdeu da sua energia interna. Sim. Toda vida que eu resfrio um gás e vou comprimi-lo, então onde que isso acontece? Em qualquer estação de gás, de GLP. Eu vou pegar o gás que estava lá, né, foi feito de petróleo, então o petróleo foi aquecido, virou vapor. Então o metano, butano, propano ficaram na parte alta da nossa chaminé. Nós vamos pegar esse gás que estava quente e vamos ter que espremê-lo e resfriá-lo, até porque ao espremer ele tem que esquentar. E eu não posso deixar o botijão de gás chegar na casa da pessoa quente, né? Isso é perigoso. Então, toda empresa de GLP, ela faz isso, né? Ela espreme e esfria o gás, para que ela consiga fazer então o botijão de gás chegar na casa da pessoa na temperatura ambiente, é porque ela retirou bastante calor desse gás, desse processo de compressão, né? Certo? Então é isso aí. A gente retira calor para que ele diminua de volume e ainda esfrie, né? Diminui, eu faço o gás sofrer o trabalho, espremendo ele, e retiro o calor para que ele não aumente a temperatura. Na prática a gente entende como isso acontecer. Agora, é possível em uma transformação adiabática o gás diminuir de volume e de temperatura? Jamais! Uma transformação adiabática, se o gás diminui de volume, ele aumenta a temperatura. E se ele aumenta de volume, ele diminui de temperatura. Porque na primeira lei da termodinâmica, adiabático quer dizer que o calor é zero. Portanto, W mais ΔU tem que ser zero.
certo? Bacana a colocação. Esse tipo de coisa que outros que gostam de fazer. Conta alguma história lá anunciada sobre termodinâmica, Revolução Industrial, 1750, e depois, 01. A primeira lei termodinâmica em uma transformação isocórica fica Q igual a W. Eles adoram fazer isso. Faz uma afirmação que é anulada, entendeu? Aí a isotérmica, Q igual a W. Como eles gostam de fazer esse tipo de coisa. Vai estar no formulário isso aqui. Se o aluno lembra que é diabático, Q é 0, isocórica W é 0, isotérmica delta é 0, ele pega essa equação e automaticamente escreve qualquer uma das outras. Mata a charada de termodinâmica. Como é que é o ciclo de energia numa máquina térmica mesmo? A gente separa em máquina térmica fria e máquina quente, máquina térmica quente. A máquina térmica quente são os motores, a máquina térmica fria são os refrigeradores. Ambas as máquinas funcionam entre uma fonte quente e uma fonte fria. Professor, da máquina térmica fria para a máquina térmica quente, muda a posição da fonte quente e da fonte fria? Não. Obrigado. Isso foi uma bobagem da minha mente. Fria. Não, vou chamar assim. Refrigerador. Motor. Como é que ele funciona? Eu jamais vou esquecer do meu coração acelerado quando o senhor me falou: eu vou ensinar para vocês como é que funcionam os motores e os refrigeradores. Calma, na verdade não é uma aula de como construir um. Dá até para construir um baseado nessa ideia. Só que não é uma aula técnica, né? É uma aula só qualitativa, até quantitativa, por que não? Eu só quero mostrar para vocês que o objetivo de um refrigerador é esfriar a fonte fria. Para que isso aconteça, eu vou ter que retirar calor da fonte fria e vou arremessá-lo para a fonte quente. Porém, nós sabemos que o calor flui da parte quente para a parte fria. Para que a gente consiga fazer um refrigerador jogar o calor no sentido não natural, eu vou ter que espremer um gás dentro do refrigerador. E é isso que vai me permitir jogar calor para a fonte quente. Pela lei da conservação de energia, o trabalho que eu apliquei na máquina é o calor rejeitado menos o calor recebido. Lei da conservação de energia. Fala um pouquinho. Legal a colocação. E é isso que eu vou fazer na geladeira, espremer para esquentar. Só que eu vou fazer isso fora da geladeira. Aí eu vou aquecer fora da geladeira e vou expandir dentro. Então é exatamente esse o processo de gelar. Eu uso essa característica de um gás. O gás, quando é espremido, tende a aquecer, e o gás, quando é expandido, tende a esfriar. É isso que é o mecanismo da geladeira. Eu espremo o gás na parte de trás da geladeira, fora da geladeira, e ela fica quente. Esse gás que é feito dentro da geladeira, eu faço ele se expandir, e lá dentro fica frio. E ao se expandir, ele roubou energia do refrigerador. Eu jogo ele lentamente para trás da geladeira, e quando ele vai para fora da geladeira, eu espremo ele com tudo. E aí ele fica líquido. E ir do estado gasoso para o estado líquido é uma reação exotérmica. Joga o calor para fora da geladeira. O gás que é feito vai lá para dentro do refrigerador lentamente, e lá eu dou uma spray saindo, né? Uso um sprayzinho nesse gás. O que é? Quando eu aperto a válvula do desodorante. É uma válvula redutora de pressão. Quando eu aperto aquela válvula, o gás que estava pressurizado dentro do cilindro vai para fora, a pressão atmosférica, com uma pressão menor. Lá dentro do freezer tem uma válvula redutora de pressão que faz exatamente aquilo que tu faz lá, e fica geladinho. Quando esse gás se expande, ele esfria, reação endotérmica. Eu jogo ele para trás da geladeira e espremo, reação exotérmica. É exatamente isso que faz a geladeira funcionar. E aí, tanto que sistema de gás, tem só que quente calor, ou legal. Quando eu espremo o gás dentro do cilindro, ele vai perder calor por todas as maneiras possíveis. Se tiver ar em volta daquele cilindro, aquele ar vai se movimentar por convecção, fazendo com que o calor do motor se espalhe, certo? Então o motor, boa parte do calor do motor é tirado do motor por convecção, né? A água vai, passa por dentro do motor, aquecendo, e vai para o radiador esfriar, certo? Então a maior parte do calor que sai dentro do motor para
para que o motor não funda, para que o motor não derreta, já que o gás fica guardando um pouco do calor com ele, né? Eu tenho que ficar esfriando o motor toda hora, né? Por convecção. Professor, mas o radiador não funciona por radiação? Não, o radiador funciona por convecção, né? Certo? O nome não deveria ser radiador, deveria ser convexador, uma coisa desse tipo, né? Mas tecnicamente a gente chama de radiador, né? Porém, eu tenho que confessar para ti, se o motor está quente, ele emite mais infravermelho. Então, uma pequena parcela da energia que o motor acaba ficando para ele, né? Ele libera por radiação. Mas como é que o calor vai atravessar essa parede de aço metálica? Essa parede metálica de aço só pode ser por condução, né? Então, tu vê, o motor tem condução na parede do pistão, do cilindro, certo? Tem convecção do radiador para o ambiente, para tirar o calor da água que circulou por dentro do motor, e a própria circulação da água dentro do motor para o radiador é uma convecção. O calor é transmitido pelo movimento da água, certo? A água aquece e carrega a água para o radiador, carrega o calor para o radiador. Mas tem radiação, porque todo o corpo que aumenta a temperatura emite mais infravermelho. Os três processos estão acontecendo. Os dois mais importantes é a condução na parede do pistão, do cilindro, e a convecção, que a gente faz a água fluir, né? Do motor para o radiador, exceto o Fusca. Fusca, ele tem ele não tem radiador, ele não é arrefecido por água, ele é arrefecido pelo ar. Então, se tu te abaixa atrás do Fusca, tu vai ver que o motor dele é cheio de aletinhas metálicas. Essas aletinhas para colaborar que o calor que atravessa essa parede metálica por condução seja arrastado pelo ar que está passando por ali, por convecção. As motos são assim, né? A maioria das motos, o motor da moto é cheio de aletas, de frestinhas, para que o ar possa passar por ali e receber da moto. Ah, professor, tem uma moto que tem... é outra história. A maioria das motos populares, né, são arrefecidas por ar. Agora, se a moto é ninja, tem um motor mais poderoso, eu vou botar um circulador ali, né, uma água, ou até um outro líquido para resfriar o motor da moto. Legal. Galerinha, máquina térmica quente, qual é o fluxo de energia? Eu retiro o calor da fonte quente para que o gás seja expandido, porém eu não consigo converter todo o calor em trabalho. O excesso de energia eu jogo para a fonte fria. Pela conservação de energia, o trabalho que o motor me devolve é o calor recebido menos o calor perdido. Observe que essas equações funcionam identicamente para máquinas térmicas frias ou máquinas térmicas quentes. Muito cuidado, essas equações geralmente não são fornecidas. Eu não me lembro de a UFSC fornecer nenhuma vez essa equação, porque ela é uma equação bem lógica e às vezes é necessário para matar a questão lembrada nessa equação. O que é o rendimento? O que é o rendimento de uma máquina térmica? É que nem o rendimento de uma aplicação financeira. Lucro sobre investimento. Se eu estou falando de um motor, o lucro que eu espero do motor é que ele realize trabalho. E o investimento que eu fiz para que ele opere é o calor da fonte quente. Essa é a fórmula clássica do rendimento. Mas já que W é Q menos QF, se eu substituir W por Q menos QF e separar em duas frações, a fórmula vai ficar desse jeito, ó. Esta fórmula funciona exatamente como a de cima, desde que tu tenha em mente essa ideia, né? Com esta fórmula e esta, eu vou fazer o mesmo serviço daquela. Eu nunca gostei de usar essa fórmula, parece inútil se tu tem essa. Porém, essa fórmula me permite, por comparação, me lembrar do rendimento da máquina de Carnot. Quando as máquinas térmicas começaram a gastar muito mais energia do que o esperado na Revolução Industrial de 1750, havia uma pressão para os engenheiros projetistas fabricarem máquinas que aproveitassem melhor a energia. E o Sadi Carnot, francês ninja mutante,
né, ou compõe através do compressor. É claro que eu não vou ficar espremendo manualmente, né, embora se fosse possível. Eu ligo na tomada o compressor. Né? Lucro sobre investimento. Esta é a ideia do coeficiente de performance. Lucro sobre investimento. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Segunda lei. A segunda lei da termodinâmica simplesmente diz que o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1. Ou seja, eu nunca vou conseguir converter todo o calor em trabalho. O W é sempre menor que o Q. É outra maneira de escrever a segunda lei. O W é menor que o Q. Toda a máquina térmica funciona de uma fonte quente e uma fonte fria. É uma outra maneira de enunciar a segunda lei. Nenhuma máquina térmica aproveita todo o calor da fonte quente. Toda máquina térmica rejeita calor para a fonte fria. Toda máquina térmica quente rejeita calor para a fonte fria. Estou enunciando a segunda lei da termodinâmica de N maneiras diferentes. Quando eu vou calcular o coeficiente de performance, que faz sentido para as máquinas térmicas frias, esse resultado pode dar maior que 1. O fato de este número poder ser maior que 1 pode ser maior que 1. Tu vai lá comprar uma geladeira moderna, vai estar além do adesivo com A, B, C, D, vai ter um número lá, 2.1, 1.9, é o coeficiente de performance. Quando eu digo que o coeficiente de performance de uma geladeira é maior que 1, eu estou violando a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica fala do coeficiente de performance? Não, fala do rendimento, e o rendimento de uma geladeira nunca vai ser mais que 100%. O fato de o coeficiente de performance poder ser maior que 1 pode gerar na cabeça do aluno uma confusão, achando que é alguma violação de alguma lei, mas não é. Professor, como assim, professor? O coeficiente de performance ser maior que 1? Pensa comigo. Eu retirei 100 calorias do refrigerador. E para retirar 100 calorias do refrigerador, eu usei apenas 50 calorias. Quanto que eu joguei fora? 150, porque entrou no refrigerador 100 calorias da fonte fria, mais 50 através da compressão do gás, que eu vou ter que jogar fora pela lei da conservação, 150. Qual foi o coeficiente de performance desse refrigerador? Eu retirei 100 calorias com 50 calorias. 100 dividido para 50 deu 2. O que significa que deu 2? Que usando uma caloria eu consegui deslocar 2. Isso não é violar regra nenhuma. A conservação da energia, que é a lei importante ali por trás, não foi violada. Qual foi o rendimento dessa máquina térmica? Rendimento é trabalho 50 dividido por quê? 150. 50 dividido por 150, 1/3, 0,3333, 33%. Apesar do coeficiente de performance ter dado 2, ela continua tendo um rendimento abaixo de 100%. Então não viola. As máquinas térmicas frias, os refrigeradores, não violam a segunda lei da termodinâmica. Até porque, pensem comigo, eu tenho uma máquina dessa em casa, eu tenho um refrigerador em casa como todos vocês. Se a termodinâmica é entender a natureza, e aí tem uma lei lá que, essa aqui é uma lei que é honesta, ela compreende, ela me faz compreender a natureza, só que não explica a minha geladeira. Então a minha lei está errada. Aí eu risco ela e procuro uma outra lei. É assim que é a ciência. Tu busca uma ideia que explica as situações do mundo. Se em algum momento as tuas ideias não explicam a situação do mundo, mostra que a tua ideia está torta, que a tua ideia não é boa. E é assim que a ciência vem evoluindo. Newton descobriu algumas regras que aparentemente funcionavam para qualquer situação no mundo. Quando fomos aplicar as regras newtonianas nos átomos, elas falharam. E aí teve que nascer a mecânica quântica para explicar o comportamento dos movimentos das partículas subatômicas. Jamais desconfiávamos que o tempo poderia passar diferente para mim e para ti. Einstein, filosofando, descobriu que é possível. E aí modificou a física. Mostraram que as ideias anteriores a ele não eram suficientemente boas para explicar a realidade. E aí a gente acaba aumentando, o corpo da física, melhorando as leis. A segunda lei da termodinâmica, nós nunca achamos uma violação para ela. Nunca. Aparentemente ela é uma lei muito segura.
exemplo de energia organizada, energia química. A energia química, ela está organizada, por exemplo, na composição de uma molécula, nas ligações entre os átomos de uma molécula. Quebrando essas ligações, eu posso liberar energia. E a forma de energia mais desorganizada que existe é a energia térmica. Gás aquecido, é uma bagunça. Quanto mais desorganizada a energia, mais difícil é aproveitá-la. Por que nós envelhecemos e não rejuvenescemos? Por que as coisas quebram e não se conservam? Por que a natureza flui num determinado sentido? A termodinâmica diz que a natureza flui sempre para uma situação de maior entropia. E com o passar do tempo, a gente viu que a segunda lei termodinâmica, que originalmente dizia apenas que as máquinas térmicas não aproveitam toda a energia, que o trabalho é menor que o calor recebido, que eu tenho que pegar a energia da fonte quente e desperdiçar um pouco para a fonte fria. Tem uma outra maneira nobre de falar a segunda lei, agora que nós sabemos que entropia existe. Anota isso no caso, mede o grau de desordem energética. Energia química, energia organizada. Energia potencial gravitacional, energia organizada. Energia térmica, desordem. Todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos naturais ocorrem com aumento de entropia. É assim que o relógio de Deus passa para frente. Cara, na verdade, ao aumentar a entropia, tu não está diminuindo a energia, tu está aumentando a desordem da energia. Ou seja, vai ficar mais difícil aproveitar a energia. Mas aparentemente a energia do universo é uma coisa constante. Ao que tudo indica, a lei mais segura que existe na física, a lei da conservação da energia. Tu vê, né? O Joule enunciou: energia não é algo que se possa criar ou desaparecer. A energia só sofre transformações. Com a evolução dessa ideia, a gente poderia, de maneira bem didática, dizer o seguinte: Deus, quando criou o universo, colocou uma quantidade de energia. E essa energia tem se mantido constante, desde o Big Bang até agora. A única coisa que tem acontecido é a transformação dessa energia. E para onde é que a natureza flui? Para um grau de energia mais desorganizada. Tudo que ocorre nessa vida ocorre com um aumento de entropia. Um ser vivo, enquanto vivo, está desorganizando o universo. Como assim, professor? Está louco? Não, cara, meu organismo desorganiza a energia. Vou te provar. A energia que me alimenta é química, vinda da fotossíntese, luz, energia organizada. A plantinha gerou glicose na fotossíntese, o animalzinho comeu a graminha, o tiozinho ali da Domênico fatiou de uma forma fantástica, passou um tempero incrível, e eu cru, ainda estava cru, aquele sangue delicioso. Que maravilha, energia química foi para o meu corpo, e agora eu estou aquecido, e ao estar aquecido, estou perdendo energia térmica pela pele. A energia da fotossíntese de alguns dias atrás, que eu me alimentei, está sendo perdida nesse momento na tua frente, na forma de calor. Meu corpo está mais quente, o ambiente mais frio. Quando eu perco calor para o ambiente, as moléculas aqui em volta de mim ficam mais agitadas e eu desorganizo o universo. Eu estou consumindo energia luminosa organizada, que foi transformada em energia química, e energia térmica desorganizada. Eu sou um ser que estou aumentando a entropia do universo enquanto vivo. E assim são os motores, assim são as geladeiras, assim é a caneta caindo. A energia que ergueu essa caneta veio do meu corpo, era uma energia química organizada. Ao fazer isso, eu usei a energia química do meu corpo para erguer a caneta. Quando eu soltei ela bateu no chão e aqueceu suas moléculas, que vibraram mais, fez o ar ali em volta vibrar mais. E o som? O que é o som? Vibração. E o ar aqui em volta vibrou mais. Então, a partir do momento que a caneta caiu, o ar aqui em volta da gente ficou mais desorganizado. Só não percebeu o aumento de temperatura porque foi localizado e
0,0001 graus Celsius. Sim, mas cada corpo que cai, eu desorganizo energia. Professor, mas então quando tu ergueu, tu organizou? Não, porque eu estou perdendo calor para fazer isso. Certo? Eu estou toda hora aumentando a entropia do universo. Aí eu acho que foi na prova do passado, né, que tinha um item lá. A morte do calor do universo se refere a quando as reservas de petróleo do mundo estiverem acabando. Porra, a termodinâmica, ela é muito além do nosso problema de petróleo, muito além. O fato de nosso petróleo um dia acabar significa que nós vamos ter que usar carros elétricos, nós vamos ter que usar outra forma de energia, porque a energia química organizada no petróleo acabou. Mas, quando a gente fala em morte do calor do universo, nós estamos falando de uma época daqui a bilhões e bilhões de anos, quando as estrelas pararem de brilhar, quando a energia do universo estiver tão desorganizada, que só vai haver gás fino, frio, espalhado por todo o universo. Mesmo que uma raça muito tecnologicamente avançada exista nesses momentos finais do universo, ela não vai ter como aproveitar a energia desorganizada do universo. E os seres vivos não poderão mais viver. Os objetos não poderão mais existir, a não ser que seja na forma gasosa, desorganizada. As estrelas não brilharão mais. Quer dizer que a termodinâmica nos afirma que o universo vai acabar com gás fino e frio espalhado por todo o universo. Seria um final triste para o universo. É assim que as leis termodinâmicas nos mostram que o universo vai acabar. E não vimos nenhuma forma de isso ser violado. Vamos torcer para que perto do fim do universo, da morte, do calor, quando a energia térmica estiver tão desorganizada que nada mais poderá ocorrer no universo, que um novo Big Bang ocorra reorganizando a energia do universo e que novas vidas possam acontecer e que novas reencarnações possam existir. Porque até a ideia da reencarnação ela é bloqueada pela lei da termodinâmica. As almas não poderão mais reencarnar. Porque envolve termodinâmica essa reencarnação. É a qualidade de energia. A entropia mede a qualidade de energia, não a quantidade. Perfeita a tua colocação. Perfeita a tua colocação. Tu vê, cara, a UFSC, eu quando dou essa aula de entropia, a maioria da galera fica meio chateada. Mas a UFSC adora cobrar essa filosofia da segunda termodinâmica. Deve ser um professor que dava aula lá na Federal que deve estar ajudando na elaboração dessas provas. Ele adorava falar isso. Galerinha, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Aula que vem a gente vai atacar na ótica, já que nos intelectos 1 e 2 eu estou revisando separadamente eletrodinâmica e eletrostática. Cara, a gente pode interessante, né? A gente pode pensar de duas maneiras. A gente pode pensar que algo criou essas regras para que a vida fluísse no sentido tal, ou que a vida, assim como todas as outras coisas no universo, reagem de acordo com regras específicas. E aí a vida foi se moldando a essas regras. Então tem essas duas interpretações, né? Será que é a adaptação ao horário que permite a Terra? Ou será que a vida na Terra aconteceu do jeito que aconteceu porque a água tem essa adaptação ao horário? Então a gente tem essas duas maneiras de pensar, né? Muito delicado isso. Eu vou te confessar que eu não tenho opinião formada. Eu não acredito no Deus onipotente, onipresente e semelhante a nós. Mas eu acredito em alguma coisa, não é possível, uma matéria, existência, o fato de estar filosofando sobre a própria existência, que seja só um delírio na natureza. Tem que ter alguma coisa por trás. Isso, não, exato, não, obrigado que as coisas têm um porquê. É essa tendência humana de que as coisas têm que ter um porquê. Se a energia dela vai se perdendo, no caso. Pois é, ela tem que interagir com alguma coisa. E como não existe vácuo, como o vácuo está repleto de partículas, na verdade, né, muito rarefeitas, mas sim, tem elétrons, tem vácuo, tem partículas alfa, tem raios gama. Se há uma interação dessa radiação com o ambiente, com essas partículas rarefeitas que estão dispersas, ela perde energia. Então, depois de bilhões de anos, é natural que não vai vir o cistinho, né, desse gás muito fino que tem no espaço. Mas se fosse vácuo absoluto,
não falei